O que a DeepSeek pode nos ensinar sobre o trabalho em informática? Vai dizer, pessoal, esse título aqui parece aquelas postagens de LinkedIn, sabe? O que DeepSeek pode nos ensinar sobre mercado de trabalho, sobre liderança e tal. Mas eu tô falando sério, tá? Isso aqui é uma reflexão que eu tava fazendo. Eu espero que faça sentido pra vocês. É uma coisa que eu achei que eu ia só chegar aqui e despejar um pouco o meu coração pra vocês, mas na realidade acabei de fazer um roteirinho e eu acho que vocês vão gostar, é bem legal. E daí depois, quando vocês estiverem vendo esse corte, né? Vocês que estão no chat aqui ao vivo, deixem suas opiniões e tal. De repente a gente conversa um pouquinho, mas também deixem suas opiniões no corte que vai sair no canal. Contexto, né? Se vocês não ouviram falar da DeepSeek, tem um vídeo muito bom no canal. É um vídeo que eu fiz meio que às pressas ali, porque eu já estava preparando esse roteiro, mas os mercados caíram, as pessoas ficaram eufóricas, entraram em pânico por causa da DeepSeek ter se mostrado como uma coisa que estava competindo com as empresas, né? Um modelo de linguagem estava competindo com as empresas de IA dos Estados Unidos. Então esse vídeo está completo, eu não vou explicar direito aí, mas eu queria juntar esse vídeo, né, essa questão da DeepSeek com a questão de como financiar o software livre, que é um outro vídeo bem legal no canal, é um tema que a gente traz direto no canal e que eu queria explorar um pouquinho mais. Essa questão de tipo, ok, nós queremos desenvolver tecnologia que ajuda todo mundo, mas eu sinto que o movimento software livre hoje está meio sem rumo, não está sabendo direito se aproveitar dessas questões, tem problemas de financiamento, e o DeepSeek foi interessante porque a definição de modelo aberto que existe hoje, ele meio que, se não 100%, quase 90% atende isso. Os pesos do modelo são abertos, a pesquisa de como o modelo foi feito é aberta, tem explicação, né? Ainda existe a dúvida se é perfeitamente reprodutível, mas perto do que a gente tem tido, por exemplo, da OpenAI, que diz que está lançando modelos abertos, que é só marketing hoje, né? Ele já não tem mais esse objetivo. O negócio realmente é aberto. E ver uma coisa aberta, basicamente, ser melhor, causar todo esse furor, eu acho que fez a gente sentir coisas. E eu queria processar essas coisas aqui junto com vocês, tá? Com essa história que aconteceu, eu me peguei interessado no campo de IA novamente. O que eu quero dizer? Eu andava meio desgostoso, aquela coisa assim, não aguento mais falar de IA. Vamos falar das últimas coisas horríveis que estão acontecendo. Vamos falar, sabe, de, olha só, alguém está processando aqui. Eu tava desgostoso, de saco cheio. Mas eu gosto de tecnologia. Acho que vocês notam no canal que eu gosto de falar desses temas, eu me interesso por esses temas, eu quero sempre estudar, eu quero saber. E eu acho que várias pessoas sentiram isso. Nossa, que legal. Eu não tô mais falando sobre valoração no mercado das coisas, eu não tô falando sobre quem tá processando quem, embora todas essas coisas possam acontecer eventualmente, né? Cai o mercado, a OpenAI diz que vai processar. Eu tô pensando em modelo, mixture of experts, como é que funciona, sabe, o raciocínio ali dele e tal. Parece que para algumas pessoas isso aqui trouxe de volta um interesse, tipo, na questão técnica, tá? E eu tive uma sensação, e não sei se foi só eu, né? Um pouco que eu tinha na minha adolescência, quando eu jogava joguinhos e, sabe, queria, eu vou construir programar meu próprio joguinho que eu não sabia programar, nunca consegui direito. Não rodava também no meu computador as coisas que eu tentava fazer, mas daí aquelas coisas de, tipo, desenhar um joguinho no papel, tipo, depois no início da minha faculdade, estudando computação e me interessando por como funcionava, assim, eu era uma pessoa que, tipo, se a pessoa me perguntasse, como é que funciona o computador, eu, tipo, deixa eu te explicar tudo que eu aprendi, podia ficar 2 horas explicando, sabe? Ou quando eu descobri o movimento software livre, que foi ali também alguns anos depois da minha faculdade e tal. E esse sentimento que eu tinha de estar apaixonado por um campo do conhecimento e de me interessar muito, ele é uma coisa que eu tinha sentido começar a definhar, né? Perder força com as revelações do Edward Snowden. Então eu era um cara muito ativo no movimento software livre, eu achava que a tecnologia podia melhorar o mundo, a tecnologia aberta podia, né, criar um mundo melhor para todo mundo. E quando o Edward Snowden disse, olha só, os Estados Unidos roubam os dados de todo mundo, né? Não é roubam, eles olham os dados de todo mundo dentro das suas maiores empresas, tem uma parceria com outros 5 países, a legislação que um país não deixa ler, eles pedem pro outro ler, sabe? Então, assim, é proibido espionar cidadãos dos Estados Unidos, mas como eles têm uma parceria com o Reino Unido para pegar os dados do Reino Unido, eles podem pedir pro Reino Unido espionar pessoas dos Estados Unidos, e daí eu, tipo, fiquei assim, cara, o campo da tecnologia não pode ser esse lixo, sabe? E as pessoas meio que não se importando com isso, o Snowden teve que se exilar, foi julgado como um traidor, sabe?
Isso me deixou muito mal. E eu senti que esse definhamento da minha paixão pela área meio que morreu 100% quando eu comecei a trabalhar e tal. E eu gosto do meu trabalho, eu acho legal trabalhar na área, mas quando tu ama uma coisa e tu faz aquilo no teu dia a dia, isso não faz muito bem pra tua paixão, pro teu interesse, pro teu deslumbramento com a área. Assim, pelo menos é a minha experiência, aquilo acaba virando uma coisa que tu não gosta mais tanto, tá? E a sensação que o DeepSeek me causou com relação à tecnologia é uma sensação parecida com a minha radicalização política. Porque eu acho que muitas pessoas têm essa fase, vocês também me digam se vocês tiveram isso, em que tu acha que a política é uma coisa interessante, que tu vai estudar e tu tem as melhores ideias e tu vai explicar para as pessoas e tu vai fazer a diferença e tal. E eu acho que sempre tem um momento muito de desilusão que tu percebe assim, putz, mas a política, principalmente a institucional, tá sempre as mesmas pessoas lá, mesmo quando é o político que a gente acreditou, ele não fez o que a gente queria, tá todo mundo recebendo um por fora, e daí tu meio que perde aquela coisa, assim, aquele deslumbramento e tal. Mas a questão da radicalização política para a esquerda radical me ajudou a ter um horizonte diferente, né? Um horizonte de tipo, não, a gente pode fazer uma diferença política, é um caminho difícil, mas existe uma maneira de se organizar. Existe a questão da camaradagem, a questão de estar construindo uma coisa maior que tu, é uma coisa que me devolveu um pouco dessa sensação que eu queria, desse propósito que eu queria na questão política. E essa reviravolta do DeepSeek de assim, ok, eles não tinham acesso às melhores placas de vídeo, eles não tinham acesso a todo o dinheiro, né, a todos os melhores profissionais de todo mundo. Na realidade, os profissionais de IA na China são muito bons, né? Mas eles foram lá e conseguiram fazer um negócio melhor, sabe? Um negócio que foi tão bom que meteu medo no mercado inteiro e o mercado caiu e tal. Isso me retornou um pouco a fé na ciência, na pesquisa, na alegria de saber, né? Filosofia, né? A alegria de saber, mas a alegria do conhecimento. Mas me retornou um pouco mais aquela sensação de tipo, não, pô, existem coisas boas no mundo se a gente fizer direitinho, se a gente estudar, pode ser que isso vença o poder do capital, sabe? E eu não tô fazendo um discurso idealista pra vocês aqui, é só uma sensação, assim, sabe? É só um buff, sabe? No RPG, assim, jogaram uma magiazinha que subiu um pouco meus status, subiu um pouco a minha fé nessas coisas, porque às vezes eu sinto que a gente fica muito cínico com a coisa, sabe? A gente fica muito desgostoso, tudo é ruim, a gente fica de mau humor com essas coisas. E a tecnologia hoje, que eu trago para vocês e que a gente está muito exposto, ela é uma tecnologia que ela está sempre orbitando o Vale do Silício. E os mecenas, né, quem financia isso é esses tech bros, que são as pessoas tipo Zuckerberg, que são as pessoas tipo Elon Musk, que por um momento, assim, as pessoas até acharam, nossa, que legal, são grandes pensadores, são pessoas que vão lá e fazem, mas hoje eu sinto que, principalmente quem tem um pouco mais de moral e ética dentro do seu cérebro, tá vendo o Elon Musk fazendo o Sig Heil e tá dizendo, tá, cara, tem alguma coisa errada, né? Isso aqui não são pessoas para se inspirar, isso aqui não é um sistema que faz sentido. Vocês podem até dizer, ai, mas demorou tanto tempo para perceber. Nem todas as pessoas estão terminalmente ligadas nisso, as pessoas estão focadas no seu trabalho, que nem eu disse, às vezes a pessoa ainda ama muito a área e, né, esse é o discurso do Sérgio Foguetes, né? Eu só gosto muito da ciência que o Elon Musk faz, é por isso que eu amo ele, mas falando sério, assim, às vezes as pessoas não estão ligadas nisso, mas daí quem tem um pouco de moral no cérebro tá notando, esse Vale do Silício aqui é o que é a tecnologia, e isso é muito deprimente, tá? Só que esse momento do DeepSeek mostrou, não, a tecnologia não é só isso. A tecnologia pode ser uma coisa diferente. E politicamente eu acho que muita gente sentiu essa faísca, que eu espero que seja um momento de inflexão para o movimento do software livre, porque, que nem eu disse, é uma IA aberta, e daí muitas pessoas ficam, às vezes eu brigo com as pessoas do movimento do software livre por causa dessa empáfia quase, fico assim, só podia ser o aberto. O aberto teve que ir lá e derrubar os mercados, e eu tipo, ô pessoal, se enxerga, né? O software aberto, ele tá derrotado há pelo menos uns 10 anos, para ser muito bonzinho. A gente não tem criado quase nada de
revolucionário e que tem feito cócegas nas big techs dos Estados Unidos e que tem sido disruptivo, que tem sido, que nem eu usei a palavra revolucionário, vou usar de novo. Não tem, assim, a gente no momento de software livre se contentou em realmente estar sob a sombra dessa oligarquia de tech bros dos Estados Unidos. E daí hoje um projeto aberto, apenas por ser tecnicamente melhor, né, mostrou que ele pode derrubar os gigantes que têm todo o dinheiro do mundo. Mas será que é só isso que a gente precisa, ser tecnicamente melhor? Eu tô sempre fazendo esse argumento para vocês que não, né? Tô sempre fazendo o argumento para vocês de que não é só isso. Mas o que eu queria trazer a reflexão para vocês agora, tipo, muita gente, né, eu incluso, sente ódio, sente nojo da indústria de computação. A gente sente nojo de o que a IA virou, o que a blockchain virou, todos os golpes de cripto, do que as redes sociais viraram, né? Que é basicamente um experimento de psicologia e de reter tua atenção, experimentos sociais com a vida das pessoas e influência na política. Que a indústria dos jogos virou, a gente não gosta disso. Mas é apenas isso, a gente odeia a maneira como ela existe hoje no nosso país. E daí quando eu digo país, eu sempre lembro da frase do Bong Joon-ho, né? O diretor do Parasita. Parece às vezes que vivemos todos no mesmo país, que é o país capitalismo. Sabe? Então era essa reflexão que eu queria trazer um pouco, que a gente odeia o nosso trabalho alienado, né? A gente odeia a gente fazer uma coisa que a gente não entende para que serve, que a gente não vai ver retorno pra gente ou pra nossa comunidade. A gente odeia ter que construir uma coisa que a gente não vê a necessidade, às vezes ter que construir uma coisa que a gente acha, pô, isso aqui na realidade talvez esteja machucando alguma pessoa, isso pode estar prejudicando a vida de alguma outra pessoa. Ou coisas que não conversam com a nossa realidade. A gente está construindo uma coisa que a gente nunca vai ver na vida, que vai ser para outra pessoa, sabe? E não de uma maneira assim que, tipo, eu estou melhorando o mundo das pessoas na minha comunidade, mesmo que elas sejam diferentes de mim. É tipo assim, isso não conversa com a minha realidade, das pessoas que eu conheço, das pessoas do meu país, sabe? Isso é um software de troca de criptomoeda, um software de tigrinho, esse tipo de coisa, sabe? E mesmo que vocês não gostem da China, mesmo que vocês achem que o DeepSeek não é um salto sério para a área, hoje eles nos deram esse vislumbre, né, essa faísca do que o mundo poderia ser e de como é gostoso ver os burgueses se ferrarem. E daí eu botei etc, né? Se ferraram só um pouquinho, eu acho que vai se recuperar, a análise que eu fiz, o mercado vai se recuperar, tem outras coisas para acontecer ainda, provavelmente as empresas de IA vão chegar num nível parecido ali, vai se recuperar essa valoração, acho que não é agora que estourou a bolha, mas elas se ferraram de ferro em ferro até a vitória final. A gente vai conseguir. O que eu queria chamar vocês é dizer assim, ó, pessoal, eu acho que é isso, nós precisamos de um propósito na nossa coisa técnica. Se tu ama a coisa técnica, se tu ama a ciência, se tu quer realmente contribuir para o mundo, nós precisamos recuperar esse propósito. E o que me deu esse propósito e o que eu estou propondo para vocês é a luta política para a gente poder chegar num mundo onde a tecnologia não é isso, entendeu? A tecnologia não é uma oligarquia de tech bros e a gente tem que viver à sombra deles, ser os cachorrinhos dos tech bros, fazer só o que eles querem, desenvolver só tecnologias que tem a ver com o que eles querem, entende? Deixa eu dar uma lidinha no chat aqui rapidinho. Exatamente isso, o trabalho alienado é o que quebra. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? No meu projeto pessoal aqui, eu fico trabalhando 8 horas fazendo coisa e nem noto, sabe? Não preciso nem comer. Aí eu tenho uma reunião do trabalho de 5 minutos e eu já quero beber, sabe? Beber Limpol, beber detergente. É meio que isso. Dê a ordem, camarada. Eu acho que é isso, né? Que nem eu disse, ó, isso aqui, pessoal, é propaganda, entendeu? Isso aqui é agitação que eu tô fazendo. Se vocês odeiam o comunismo, se vocês acham que o capitalismo é bom, isso aqui foi uma grande bobagem para vocês. Mas eu resolvi hoje tentar, ao invés de trazer só notícias, coisas ruins, falar sobre uma coisa que eu senti aqui, uma coisa que me inspirou, sabe? Falou e disse Mikhail Åkerfeldt. Adoro o vocalista do Opeth. Não acho que eu sou especialmente parecido com ele, mas se eu botasse um bigodinho ia ficar bom. Tenho o mesmo sentimento com a arte. Eu também. Eu não sou um músico profissionalmente, ou seja, isso quer dizer o quê? Não ganho dinheiro com a música, só gasto dinheiro com a música. Então, eu gosto muito do processo de fazer música, eu adoro o fato de ser criativo, de mostrar para as pessoas, de ter aquela troca quando tu faz o show, quando tu toca com outras pessoas e tal. Odeio os aspectos comerciais, mas isso é só porque, né, eu devo ser um perdedor que não consegue ganhar nenhum dinheiro. Mas eu imagino que se as pessoas trabalham com música também devem sentir isso aí. Ó, Leonardo Tadeu disse, imagine um software capaz de gerenciar todas as funções da sociedade unindo as ofertas do mercado à estrutura governamental. Isso aí é uma coisa que se pensou muito
em diversos momentos em sociedades socialistas, tá? Se tu quiser ler sobre isso, que é uma coisa que eu também quero ler, na realidade tem um vídeo no canal sobre o projeto de internet, entre aspas, soviética, que a ideia era essa, e também o campo da cibernética, que é um campo que não nasceu no socialismo, nasceu como parte do esforço de guerra dos Estados Unidos, mas foi muito estudado pelos socialistas, é um campo interessante. E eu acho que tem uma discussão interessante que um dia eu gostaria de chegar, sabe? A estudar e fazer aqui no canal, que é sobre como a cibernética se colocou um pouco em oposição à maneira como o socialismo estava se colocando na União Soviética, e de que como talvez eu acho que eles estavam certos, quem fez a crítica cibernética, de que talvez ela fosse um retorno a uma sociedade liberal que nem a dos Estados Unidos e que não ia funcionar na União Soviética. É uma discussão muito, muito interessante, tá? Mas às vezes se faz uma crítica da internet, entre aspas, soviética, o projeto Ogas, eu acho, era esse o nome, como se fosse assim, corrupção do Estado, o Estado inchado, não deixou fazer, mas na realidade a discussão era muito mais interessante. E a questão da cibernética também é interessante, mas às vezes o pessoal cheira muito a cibernética e fala muitas bobagens. Olha só o Pudim aí, Pudim, que é o menino anarcocapitalista dos nossos comentários. Ele disse, para a escola austríaca todos os países são socialistas. Foda. Foda. Um abraço, meu querido. Não, deixa eu falar aqui, ó. Leonardo Tadeu, eu acho que assim, ó, volta e meia alguém fala de um projeto desse jeito, e eu acho que é muito interessante isso. Porém, a discussão que se tinha na União Soviética, e era mais interessante lá nessa época, será que a gente consegue transicionar para um ponto onde isso aí vai funcionar para organizar nossa sociedade mesmo? Porque eu acho que isso aí acaba beirando um pouco aquela questão que os anarquistas têm e que eu vou chamar os tecno-utopistas têm, de que a gente vai achar um programa tão bom, né, um protocolo tecnológico, alguma coisa tão boa que a sociedade vai funcionar sozinha. E, na realidade, isso meio que ignora a etapa de transição, que a gente acredita, quem é, né, marxista, acredita que precisa haver a etapa de transição para a gente construir o comunismo, né? A gente sai do Estado capitalista, vira um Estado socialista, e a gente precisa ter esse momento de construção, e seria a construção de uma coisa assim no final, entendeu? Só que às vezes a gente foca demais na tecnologia, é a crítica que eu tô sempre fazendo. Mas é legal, não quero, cagar na tua cabeça aí, nem conheço teu projeto, mas é uma crítica comum a esse tipo de coisa, e é uma coisa de se pensar desde o início, eu acho. Pô, vocês estão on fire aqui. No futuro tudo vai ser controlado como 1974. A proposta da cibernética, ela é uma loucura, ela não seria isso. Seria uma coisa do tipo, eu vou pensar aqui, indicar de alguma maneira que eu quero comer tal coisa. E daí a produção ia receber esse sinal, que é uma coisa que os capitalistas dizem que, não, é um sinal que só o mercado poderia te dar pelos preços, pela oferta e demanda, que ele vai fazer não sei o quê. Eu indicaria isso de alguma maneira, e daí onde se faz a produção desse tipo de coisa, também ia ter uma indicação, eu preciso produzir essa coisa, e daí a demanda que isso ia indicar é dos materiais para produzir isso, e daí numa sociedade 100% automatizada ou muito automatizada, onde a gente consegue ter as demandas perfeitas das pessoas e a informação perfeita, a gente poderia produzir tudo na hora que a gente precisa, com os recursos que a gente precisa. Isso era o conceito da cibernética, que não é nenhuma coisa do socialismo, é uma coisa que começou a ser pensada meio que nos Estados Unidos, tá? Mas assim, isso é bastante utópico, entendeu? É um campo que as pessoas piram na batatinha e viajam, mas é bastante interessante, mas não é o Estado decidindo tudo. Na realidade, a ideia seria chegar num ponto em que a gente não tem o Estado no meio. Não falei sobre renda básica universal, mas é uma ideia de liberal para não ter que mexer no capitalismo, eu acho, tá? Eu prefiro outras soluções para os problemas que a gente tem no capitalismo. Deixem um like, muito obrigado, deixem um like, recomendem para os amigos, vamos para o próximo tópico, beleza?